paz de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa ser sobre cada um de vós que está nesse momento, mais uma vez, nos assistindo nessa lição da CPAD, Aviva a Tua Obra, e hoje, para a lição de domingo, dia 12 de fevereiro, estamos trazendo a vida de Estevão, um mártir avivado. E nessa lição de hoje nós vamos estar falando sobre o avivamento espiritual e o sofrimento. Avivamento e sofrimento. O que é que as duas coisas têm em comum? Como nós mantermos fiéis a Deus? A nossa fidelidade a Deus no sofrimento só pode vir com o avivamento. Essa é a relação entre o avivamento e o sofrimento. Porque quando nós começamos a ver a história da igreja primitiva, nós vemos que a igreja primitiva ela cresceu no sofrimento, mas era uma igreja avivada. E é importante nós vermos que a igreja primitiva ela vinha sendo a igreja de Cristo. E é por isso, na verdade, que ela passava pelos sofrimentos. Por ser a igreja de Cristo. Porque conversão é andar na contramão. É o que nós sempre dizemos. E na contramão de quê? Na contramão do mundo. A igreja primitiva, sendo a igreja de Cristo, ela estava vivendo na contramão do mundo. Por isso ela era perseguida. Porque o mundo não aceitava. Cristo foi muito claro quando aqui no mundo, em João capítulo 15, versículo 18, ele disse assim: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Cristo Jesus estava exatamente dizendo assim: se o mundo te ama, é porque você está vivendo no caminho do mundo. Se você for na contramão do mundo, então o mundo vai te aborrecer. A igreja de Cristo sempre foi aborrecida pelo mundo enquanto foi a igreja de Cristo. A igreja primitiva, ali sendo a igreja de Cristo, era uma igreja que estava vivendo perseguição, vivendo no sofrimento. Mas com o Espírito Santo avivando sua igreja, a igreja prosperou, a igreja cresceu. Contudo, chegou um dia que a igreja deixou de ser a igreja de Cristo e se tornou a igreja do Estado. A partir do momento que a igreja se tornou a igreja do Estado, ela agora passou a ser o quê? Aceita pelo mundo. Ela passou a ser amada pelo mundo. Isso quer dizer que agora estava distante de Cristo. Não tem como a igreja ser do Estado e de Cristo. Não. Ou é a igreja de Cristo ou é a igreja do Estado. Enquanto é a igreja de Cristo odiada pelo mundo, agora a igreja do Estado amada pelo mundo. Como sempre, Deus sendo um Deus misericordioso, ele agora levanta Martinho Lutero, que então, através das Escrituras e usado pelo Espírito Santo, ele faz uma reforma na igreja. E agora nós temos a igreja novamente avivada, separada do Estado e se torna novamente a igreja de Cristo. E nesse estado de igreja de Cristo, antes aceita pelo mundo, agora de novo passa a sofrer perseguições. Mas as perseguições desse novo tempo é diferente daquela perseguição da igreja primitiva. Nos tempos passados, a igreja era perseguida, levada aos leões para serem devorados ou até mesmo ao Coliseu para serem mortas pelos gladiadores. Mas agora, uma nova perseguição. Mas avivada pelo Espírito Santo, a igreja voltou a prosperar. O tempo passou, as coisas mudaram, o materialismo entrou dentro da igreja. E agora a igreja deixa novamente de ser a igreja de Cristo e se torna a igreja do mundo. Quanto de você que está me assistindo já sofreu perjúrias, já sofreu injúrias, já sofreram críticas por ser chamado cristão, por ser chamado crente? Eu já sofri. Acredito que muitos de vocês que têm a minha idade ou talvez até mesmo mais velhos do que eu já sofreram essas perseguições, onde te davam nomes, onde te chutavam, esbofeteavam,
ou qualquer outro tipo de crítica, injúria ou perseguição que você já sofreu por ser chamado de crente. Porque o termo cristão, quando ele começou na igreja primitiva, pela primeira vez, os crentes foram chamados cristãos em Antioquia, está ali em Atos dos Apóstolos. E não era um nome legal, não era um bom nome, não era um bom termo, era um termo pejorativo. Que dizia, esses daí é da seita de Cristo. Sabe, Cristo é aquele homem que veio aí pregando certas coisas novas, diferentes do que nós acreditamos, mas ele morreu? Então, esses daí são os cristãos, seguidores do Cristo. Era um termo de injúria, de falta de aceitação. O tempo passou e nós chegamos ao mundo que nós estamos hoje. Nós chegamos à era que nós estamos hoje. Hoje, você vê que o termo cristão é um termo bem aceito. Não é mais um termo de injúria. Por quê? Porque agora nós novamente estamos sendo aceitos pelo mundo. Estamos sendo bem recebidos pelo mundo. Para muitos, isso é uma vitória. Soa como uma vitória, como, nós conseguimos. Mas quando nós olhamos a luz das Escrituras, nós estamos indo pela mão do mundo e não pela contramão do mundo. Deixamos de ser a igreja de Cristo e passamos a ser a igreja do mundo. Quantas vezes hoje você vê pessoas mundanas que se dizem cristãos, que se dizem crentes, porque agora o termo ficou bonito, o termo passou a ser aceito. Deixamos de ser a igreja de Cristo. Hoje estamos vivendo a igreja do mundo. Novamente chegou o tempo que nós precisamos que o Espírito Santo faça um avivamento. Que o Espírito Santo levante pessoas, homens, assim como Estevão, para que denuncie o pecado do mundo. Dessa forma, nós não vamos ser aceitos pelo mundo, mas vamos ser aceitos por Deus. Essa é a igreja de Deus. E esse é o tempo. Esse é o agora que nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos use, que o Espírito Santo de Deus nos encha, para que nós possamos estar avivados e pregar as boas novas. Não importa a perseguição, não importa o sofrimento, nós só conseguimos manter-nos leais a Deus revestidos do Espírito Santo. Essa é a lição de hoje, que nós vamos ver a vida de Estevão, que mesmo em meio ao sofrimento, ele conseguiu suportar as perseguições, ele conseguiu suportar tudo o que lançaram contra ele, mas só por um motivo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Vivemos em um país onde a perseguição não é generalizada. E nem mesmo nossos tempos passados, onde eu citei que nós sofríamos perseguições, que nós sofremos distratos por ser chamados cristãos, nem mesmo nesse tempo a perseguição não era tamanha como no tempo de Estevão, ou mesmo nos tempos de hoje em países onde eles não deixam que processem a fé cristã. Em 2022, mais de 360 milhões de pessoas, pare para imaginar, 360 milhões de pessoas é mais do que o Brasil inteiro. Mais de 360 milhões de cristãos foram perseguidos. Cristãos que tiveram a sua liberdade negada, tiveram seus direitos negados, sofreram perseguições, sejam elas verbais ou físicas, perderam propriedades, tiveram as suas famílias ameaçadas ou mesmo com risco de vida. E essas perseguições foram levadas por civis, por entidades religiosas ou mesmo entidades governamentais. O próprio país perseguindo esses cristãos. O próprio país perseguindo esses cristãos. 360 milhões de cristãos. É muito cristãos. Mas mesmo assim, muitos desses cristãos sofrendo essas perseguições não negam a sua fé. Não negaram e não negam a sua fé. Mas para isso acontecer é somente com o Espírito Santo os ajudando. Temos que ter esse avivamento,
em nossas vidas para que nós possamos superar qualquer coisa que nos é lançada. Que o Espírito Santo nos ajude e nós possamos estar vivendo uma vida constante de avivamento para que nós possamos passar pelas perseguições e os sofrimentos e não deixarmos de ser leal a Deus, não deixarmos de ser fiel a Deus, assim como Estevão foi. Assim, vamos ver nosso textuário que está inserido dentro da nossa leitura bíblica em classe para vermos todas as lições que podemos tirar para nosso proveito. Nosso textuário diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Está registrado em Atos capítulo 7, versículo 55 e versículo 56. A verdade prática diz: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Nossa leitura bíblica em classe está registrada em Atos capítulo 6, versículo 8 ao 10 e depois Atos capítulo 7, versículo 54 ao versículo 60. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O nosso textuário traz duas lições. A primeira lição diz: e ele estando cheio do Espírito Santo. Ok, abre parênteses. Vamos aqui deixar uma coisa bem clara sobre o Espírito Santo, que eu já venho falando isso em aulas anteriores. Quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, o que ele está fazendo? Ele está aceitando que Jesus entre em sua vida e o modele, e o transforme. Isso quer dizer que ele está dando autoridade para Deus ser o Senhor de sua vida. Jesus entra em nossas vidas através do Espírito Santo. Assim sendo, quando uma pessoa se converte, ela automaticamente recebe o Espírito Santo em sua vida. Agora, existe uma diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Um bom exemplo é quando você pega um copo de água. Você pega um copo de água, ele tem água, mas ele está cheio de água? Não necessariamente. Se você coloca metade de um copo, ele tem água, mas ele não está cheio. Para você enchê-lo, o que você deve fazer? Coloca mais água. Então você coloca mais água e aquele copo vai se enchendo, até chegar o momento que aquele copo está cheio de água. Se você colocar mais água no copo, ele vai transbordar. Assim é a nossa vida com o Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo entra e faz em nós morada. Assim começa o processo de regeneração. Aquela pessoa agora está no caminho da salvação. Excelente! Aleluia, glória a Deus, amém. Ou seja, a pessoa se converteu, agora tem o Espírito Santo, então ela já está no caminho da salvação. Perfeito! É o que nós precisamos, ter o Espírito Santo dentro de nós para que nos guie para a salvação. Mas, quando nós vemos na vida de alguns diáconos, de alguns apóstolos, nós vemos que eles eram cheios do Espírito Santo. E, quando eles eram cheios do Espírito Santo, então seguiam-se os sinais, os prodígios, os milagres e as maravilhas. Por quê? Ter o Espírito Santo nos traz a salvação. Mas ser cheio do Espírito Santo, nós conseguimos
mostrar o quais grandes são as obras que Deus pode realizar. Que a nossa vida possa ser assim, que nós venhamos a pedir a Deus que nos encha o nosso espírito. E para isso, nós devemos que estar orando, jejuando, lendo a Bíblia. E Deus vai nos vivificar, nos revestir, nos encher até o ponto que nós vamos estar transbordando. E quando isso acontecer, e o Espírito Santo estiver transbordando nossas vidas, nós temos os nossos olhos espirituais abertos. E essa é a segunda lição que nos traz o texto áureo. E isso foi o que aconteceu com Estevão. Agora, de olhos abertos, ele vê os céus abertos. E ele disse: eu vejo Jesus Cristo à direita de Deus. E isso só pode acontecer com o quê? Com a abundância do Espírito Santo. Com os nossos olhos materiais, nós não conseguimos ver as coisas espirituais. Para ver as coisas espirituais, nós devemos ter os nossos olhos espirituais abertos. E para os nossos olhos espirituais serem abertos só pelo Espírito Santo. Nós temos que estar abundados pelo Espírito Santo. Se olharmos dentro das Escrituras, nós vamos ver ali os apóstolos, nós vamos ver ali os discípulos, nós vamos ver ali os diáconos, vamos ver ali bispos, pastores, homens que tinham o Espírito Santo. Mas eles estavam sempre vendo as coisas espirituais? Eu estou aqui, na minha frente eu não vejo nenhum anjo, mas eu tenho certeza absoluta que aqui tem anjos de Deus nesse lugar. Só que eu não estou vendo, porque eu estou olhando com os meus olhos materiais. Porém, se eu olhar com os meus olhos espirituais, eu posso vê-los. A partir do momento que Deus permita que eu os veja. Mas para eu vê-los, eu tenho que estar abundado pelo Espírito Santo. Estevão chegou a um ponto que ele estava tão em êxtase espiritual, cheio do Espírito Santo, que ele olhou para o alto e ele viu os céus abertos. O Espírito Santo abriu, clareou seus olhos. E ele viu os céus abertos. E mais importante, ele viu Jesus em pé à direita de Deus. Oremos ao Senhor para que o Espírito Santo não se afaste de nós. Muito pelo contrário, para que ele nos encha dia a dia, para que nós possamos ver as grandezas de Deus. Dito isso, vamos ao comentário bíblico da nossa lição e o que está na introdução dessa lição de hoje, Estevão, um mártir avivado. Introdução. O assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga, Estevão era cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Devido à sua atuação como autêntico evangelista na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Quando iniciei essa lição, eu disse que hoje estaríamos vendo a relação entre avivamento e perseguição. Avivamento e sofrimento. Qual é a relação dos dois fatores? E nós trazemos o que? A fidelidade no sofrimento, a fidelidade na perseguição só vem através do avivamento espiritual. No livro de Atos, nós vemos a vida de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, revestido de poder, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Mas agora, por homens cheios de inveja, os leva à frente dos juízes, das autoridades, onde ele é julgado e condenado. E assim, ele é morto, mas ele não nega o Evangelho. Ele não nega Jesus. Ele vai até o fim, mas ele recebe a coroa da vitória. Quantas vezes nós não vemos, mesmo nos dias atuais, de pessoas que passaram por esses sofrimentos, por essas perseguições, onde ou eles negavam a Cristo,
ou morreriam. Muitos foram torturados, muitos perseguidos, muitos condenados e muitos até mortos. Mas só fizeram isso porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Porque não tem como uma pessoa vazia, não tem como uma pessoa sem o Espírito Santo passar por esses tipos de sofrimento. Ele não vai conseguir sozinho. Nós não conseguimos sozinho. Devemos estar cheios do Espírito Santo para passar por essas perseguições. Porque se nós vermos como foi a morte dos apóstolos, como foram martirizados, e não somente dos apóstolos, mas muito das igrejas primitivas, que passaram, que entraram na cova dos leões cantando, é somente pelo Espírito Santo. É somente com o Espírito Santo. É somente tendo o Espírito Santo dentro das suas vidas. Porque sem ele, nada podemos fazer. E o testemunho de Estevão deixa muito claro como a sua vida era regada pelo Espírito Santo. Como ele era cheio do Espírito Santo. Dentro desse tópico 1 que diz o testemunho de Estevão, nós temos 3 subtópicos. O primeiro subtópico diz: Estevão usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos 6, 3, 5. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6, 5. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão. Cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa reputação causou inveja e grande oposição aos adversários da igreja. Levantaram-se alguns da sinagoga, chamados de libertinos dos Sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheios de fé e de sabedoria. Subtópico 2 diz uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria ou espírito com que falava, usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentira. Esses adversários levantaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao sinédrio. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então todos estavam sentados no concílio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. Subtópico 3 diz: a fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso. Confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Em suma, denunciou as suas traições e homicídio contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera ali no coração. Nesse subtópico 1, nós vemos o testemunho de Estevão. A primeira vez que nós vemos sobre Estevão foi no começo do livro de Atos, no capítulo 6, onde que agora a igreja precisava de não só da palavra, porque a igreja ela foi colocada no mundo para 2 razões: cuidar do lado espiritual e cuidar do lado material. E como é isso? O lado espiritual é a palavra, o ensino da palavra, para que o Espírito nosso se una ao Espírito Santo, e nós sejamos alimentados, a alimentação espiritual. E por outro lado, material é exatamente a alimentação material. Então agora a igreja precisava suprir as necessidades espirituais como também as necessidades físicas. Os apóstolos ficariam agora responsáveis pela alimentação espiritual, ao tratamento da palavra, enquanto os diáconos ficariam responsáveis pela alimentação material, tratar as mesas. Eles agora ficarão responsáveis pelo tratamento às viúvas, aos órfãos e aos necessitados. Então levantaram 7 homens: Prócoro, Nicanor, Parmenas, Nicolau, Timão, Filipe e Estevão.
Nessa lista, Estevão era o único que tinha esse testemunho. E Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então o testemunho de Estevão já começa exatamente na sua apresentação. Sendo cheio do Espírito Santo, ele era então usado por Deus. Um homem usado por Deus para fazer sinais e prodígios. E com isso, a sua fama cresceu. A sua fama crescendo, logo levantaram aquelas pessoas que vinham até ele fazer debate quanto às Escrituras, e ele, através desses debates, conseguia provar que Jesus era Deus, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias que havia de ser enviado ao mundo. Como eles não conseguiam vencer a Estevão, logo então se levantou essa covarde oposição. E por que nós dizemos covarde oposição? Porque agora eles não conseguiam achar nada de errado na vida do homem de Deus chamado Estevão. Isso é muito importante. Quando nós andamos com Deus, quando nós deixamos que o Espírito Santo conduza o nosso caminho, estamos indo contra a direção do mundo, estamos indo de encontro à nossa salvação, não tem o que os nossos adversários achar contra nós. Porque tudo que o Espírito Santo faz é bom. Quando nós somos usados por Deus, nós só podemos dar frutos bons. Nós só podemos fazer coisas boas. Então o adversário olha para nós e ele não vê em que nos acusar. Porque nós estamos sendo usados por Deus. Mas agora, não achando de que acusar, eles então fazem como Jezabel fez para que Nabote fosse morto. Subornaram algumas pessoas para que dissessem: esse homem pecou contra Deus. Esse homem pecou contra a lei. Forjados por essas mentiras, agora Estevão é levado até de frente ao Sinédrio, aonde ele faz uma bela exposição. Não sabemos o tempo percorrido, mas se lermos do versículo 2 até o versículo 50, vamos ver que essa exposição durou quase 1 hora. Ele conhecia as Escrituras, ele conhecia os profetas, ele conhecia a lei. Então Estevão nos deixou outro exemplo. Além de todos os exemplos que Estevão nos deixou, ele nos deixou também este exemplo. Ele fez uma verdadeira exposição do que aconteceu desde o chamado de Abraão até o tempo de Davi. E ele agora começa então a denunciar o pecado do povo e o pecado dos líderes religiosos. Quando nós, cheios do Espírito Santo, não devemos ter medo de denunciar o pecado, de denunciarmos as más práticas, de denunciarmos as iniquidades. Sem medo, por causa que é o Espírito Santo que está nos enchendo. Com essas denúncias, ele deixa agora os seus opositores furiosos, a ponto de ele enfrentar agora aquilo que nós, longe do Espírito Santo, tememos: a morte. Mas ele, cheio do Espírito Santo, ele enfrentou a morte de peito aberto, porque o Espírito Santo estava abundante em sua vida. O tópico 2, a preciosa morte de Estevão, diz no subtópico 1, cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Que visão gloriosa! Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. O subtópico 2 diz: a violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus nos céus. Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade, o apedrejaram perante um homem chamado Saulo, e levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo o primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. E o subtópico 3 diz: o perdão do martírio.
naquele momento de suplício de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que exemplo grandioso! Estevão ainda exclamou: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar seus algozes. Nesse subtópico 2 da preciosa morte de Estevão, nós começamos a estudar e a ler a vida dos mártires. E nós vemos qual preciosa foi a morte desses mártires. Começando com Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja cristã. Estevão, um homem ali cheio do Espírito Santo, agora é arrastado para fora da cidade, é apedrejado, mas mesmo no seu momento de dor, mesmo no seu momento de maior angústia e sofrimento, ele segue o exemplo de Cristo. Porque Cristo, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 28, ele disse assim: Bendizei o que vós maldizem, e orai pelo que vós caluniam. Ele estava simplesmente seguindo como o Mestre ordenou. Duas lições que o primeiro mártir da igreja deixou. O primeiro, ele só conseguiu vencer aquele momento porque ele estava cheio do Espírito Santo. E quando nós começamos a ler a história dos mártires, nós vamos ver como que eles enfrentaram o momento da morte. Cheios do Espírito Santo, eles iam cantando, rejubilando a enfrentar os leões. Cheios do Espírito Santo, eles eram crucificados. Cheios do Espírito Santo, eles eram apedrejados, arrastados, esfolados vivos. Mas isso só porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Um dos exemplos dos mártires que nós temos escrito é a morte de Policarpo, que foi um discípulo de João. Quando estavam para queimar a Policarpo, queriam o amarrar para que ele não fugisse do fogo. Mas ele disse assim: não precisa me amarrar, porque Deus me ajudará a aguentar o fogo. Só com o Espírito Santo. O Espírito Santo, mesmo na nossa pior hora, ele está do nosso lado. Mesmo porque nós sabemos que esse é um corpo carnal. E somente o Espírito Santo para nos lembrar naquele momento que nós simplesmente estamos deixando o nosso corpo material, que nós estamos deixando a nossa morada carnal para nós irmos para a celestial. E essa é a eterna e é a melhor de todas. E então vem o perdão do martírio. No livro dos Salmos, nós vamos ver muitas vezes o rei Davi pedindo o sofrimento dos seus inimigos, pedindo suas humilhações. Mas Davi estava seguindo o tempo da lei. E na lei era olho por olho, dente por dente. Ele não estava errado. Ele estava seguindo o que a lei lhe ensinava a fazer. Ele estava vivendo em outra dispensação. Agora vem Jesus na dispensação da graça e traz o amor. Ele fala: aquele que vos maldiz, abençoa. Aquele que te calunia, ora por ele. Se te darem um tapa num rosto, vira o outro. Se eu te obrigarem a caminhar uma milha, vai com ele 2. Jesus agora vem trazendo o amor e o perdão. E o maior dos mestres ensinou exatamente isso. Ele disse: perdoa porque não sabe o que faz. Isso mostra agora qual é a diferença do cristianismo e do tempo da lei. Porque Jesus disse assim: o servo não é maior que seu Senhor. Então, se nosso Senhor, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, veio ao mundo, padeceu, morreu e perdoou, quanto mais nós, que somos seus seguidores. Estevão seguiu claramente o exemplo do Mestre. E que nós possamos sempre fazer o mesmo.
seja perseguido, seja sofrendo calúnias ou difamações, o que quer que fizerem contra nós, que nós possamos seguir o exemplo de Cristo, que nós possamos seguir o exemplo que Estevão deixou ali martirizando e venhamos a perdoar os nossos opositores. Para o tópico 3, trazemos o avivamento no sofrimento. Sofrimento e morte dos apóstolos é o subtópico 1. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica, transmitida oralmente e registrada em alguns escritos, diz que, com exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais? Quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional? Que Deus nos guarde de trair o Salvador. E o subtópico 2 diz: o avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças dos servos de Deus para enfrentar as situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passa. O martírio dos apóstolos, o martírio da igreja, mostra o avivamento no sofrimento. Quando eu disse que crentes cheios do Espírito Santo entravam cantando, regozijando para enfrentar os leões, era o avivamento no sofrimento. Quando nós lemos sobre a morte dos apóstolos, a Bíblia não nos diz como os apóstolos morreram, mas existem muitas informações e registros da morte de todos os apóstolos. E essas informações e tradições nos diz que o único apóstolo que morreu de morte natural foi o apóstolo João. Pedro, revestido pelo Espírito Santo, em que na sua primeira pregação quase 3.000 homens se converteram ao Evangelho. Chegou a um ponto que ele foi enfrentar as autoridades e o seu julgamento disseram: você vai morrer como seu mestre morreu. Ele disse: que eu morra crucificado, mas não sou digno de morrer como meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo. Isso é o avivamento no sofrimento, porque é o Espírito Santo ajudando naquele momento. Só dessa forma, para Pedro chegar nesse momento de enfrentar a morte e ir de peito aberto e dizer: que eu morra crucificado, mas de cabeça para baixo. Tiago, o irmão de João, é o único fora Judas que é relatado como morreu na Bíblia. O rei Herodes, prendendo os discípulos, matou Tiago à espada. André, irmão de Pedro, depois de ter pregado para a mulher do procônsul Egéias, ela se converteu. E por essa razão, o procônsul mandou que o crucificassem. Mas o crucificaram em uma cruz em formato de X e não o pregaram, o amarraram e deixaram ali até que ele morresse. Imagina quantos dias André passou ali amarrado até que ele morresse, de fome, sede, frio e calor. Mas ele passou porque ele tinha consigo o Espírito Santo. Tomé, que virou símbolo de dúvida, foi flechado enquanto orava. Porque mesmo depois de ter duvidado, como todos os demais, ele se converteu após a ressurreição de Cristo. E assim, cheio do Espírito Santo, um pregador e ganhador de almas, ele foi martirizado na Índia, segundo as tradições. E com certeza, ele só conseguiu passar por isso porque ele estava cheio do Espírito Santo. Bartolomeu, ou mesmo Natanael, foi esfolado vivo e depois decapitado. E ele só conseguiu passar porque era cheio do Espírito Santo. E o que dizer dos outros apóstolos? Mateus, Judas, Simão Cananeu, Filipe e muitos outros
que foram crucificados, martirizados e morreram pelo amor ao Evangelho, sem nunca negarem a Jesus. Por quê? Porque tinham o Espírito Santo. E isso é o avivamento no sofrimento. E quantas vezes, por motivos banais, nós somos tentados a negar a Cristo. Mas se nós formos cheios do Espírito Santo, nós nunca vamos negar, porque nós vamos passar por todos os sofrimentos, nós vamos passar por todas as tribulações, nós vamos passar por todas as tentações, porque o Espírito Santo é cheio em nossas vidas. Assim sendo, o Espírito Santo é uma necessidade em nós, porque nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos que nós temos aquelas maiores agruras, nós só poderemos ser resilientes se for com o Espírito Santo. Conclusão: diante dos inimigos do Evangelho de Cristo da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da Igreja Antiga, não neguemos a Cristo. Prezados ouvintes, nós estamos na 7ª lição desse trimestre falando sobre avivamento. É impossível que a essa altura você ainda não tenha sentido a necessidade de estar cheio do Espírito Santo. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver qual é a necessidade que nós temos. Se você vive nesse mundo, você vai sentir essa necessidade. Agora, se você ainda não sentiu, se você ainda não o fez, eu te peço, comece a orar mais. Comece a ler a Bíblia mais. Comece a jejuar mais, para que o Espírito Santo de Deus possa te encher, não somente continuar na sua vida. Você está satisfeito só com a salvação? Excelente! Para nós, o que nos importa é ser salvos. Mas se nós pudermos ser cheios, revestidos, para assim poder mostrar nesse mundo as grandezas do nosso Deus, as operações que Deus pode realizar, e outra ainda, se nós queremos vencer muito mais facilmente as agruras dessa vida, as tribulações dessa vida, então com certeza você vai querer que o Espírito Santo de Deus transborde na sua vida. Que Deus possa nos abençoar e o Espírito Santo de Deus possa não somente nos ensinar, mas continuar nos enchendo todos os dias das nossas vidas. Amém.